Espaço Sorran de Terapia Holística, curso livre EAD online de acupuntura em ginecologia e obstetrícia. Ok, meus queridos, estamos dando continuidade ao nosso estudo da gestação. E agora a gente vai abordar as ponturas proibidas e permitidas durante a gravidez. Ok, gente, antes da gente abordar os pontos permitidos e os pontos proibidos durante a gestação, discutir isso, né? É importante a gente passar por alguns conceitos. O primeiro conceito é até polêmico, porque existem autores que defendem, outros autores, eles e professores, etc., eles não veem a necessidade, ok? Alguns autores defendem a proposta de fazer acupuntura durante todo o processo da gestação. Outros autores defendem que, se não há patologia grave ou mediana, se não aparece nenhum tipo de complicação de dor, desconforto, estresse, etc., durante a gestação não há necessidade de praticar acupuntura. Por quê? Porque esses autores, e eu até corroboro com eles entendem o seguinte, que o processo de gestação é um processo fisiológico e o organismo feminino está adaptado e preparado para passar por isso. Agora, se aparece algum tipo de alteração, algum tipo de desconforto, seja ele emocional, a nível de estresse, né, ansiedades e outros problemas emocionais paralelos, ou seja físico, como dores, desconfortos, edemas, etc., cólicas, etc., aí sim a gente entraria. Mas se uma gestação passar, correr, fluir naturalmente, não tem necessidade de fazer acupuntura, propriamente dito. Alguns pontos, principalmente os acupontos que mobilizam o Shui e o Qi, não devem ser utilizados. A gente sabe que, segundo a fisiologia energética, né, segundo a fisiologia da acupuntura propriamente dita, da medicina tradicional chinesa, o que é o feto? O feto é uma estagnação, né, de energia, né, estagnação de Qi, estagnação de Shui. Se eu começo a usar nessa gestante pontos que mobilizam o Qi e Shui, eu posso afetar, né, essa estagnação, principalmente nos primeiros trimestres de gestação, no primeiro trimestre de gestação. Então a gente não deve usar pontos que mobilizem fortemente Qi e Shui. Utilizar o menos possível os canais extraordinários ou vasos maravilhosos, né, gente? Porque são o quê? São rios de Jing, de Shui, são rios de energia que provém do rim. E o rim está sendo muito demandado a nível de sua energia durante o processo gestacional, além do fornecimento do Jing ao bebê, ao feto. Então, já que a gente está tendo uma demanda maior desses vasos para controlar a gestação, para melhorar a nutrição local, para fazer o desenvolvimento dos órgãos, a gente estudou nos slides anteriores, nos módulos anteriores, nas aulas anteriores. Então é importante que a gente evite ao máximo utilizar as energias dos vasos maravilhosos. E as ponturas, quando realizadas, ou seja, quando for fazer acupuntura, uma pontura breve, suave, moxa, se for usar moxa, use de forma suave e rápido, né? Não estimulem muito os pontos, procurando ter Qi agressivo, porque a gente tem uma mulher que está passando por um processo delicado e a acupuntura move muito energia, né? E a gente tem um processo todo fisiológico já organizado, normal, natural, e a gente deve trabalhar isso com muita delicadeza. Que pontos a gente pode utilizar com menor risco na gestação, né? Que a gente pode utilizar? A craniopuntura. A craniopuntura ela pode ser usada durante toda a gravidez, né? Acupontos em membros superiores. Aonde? Nos braços, nas porções mais próximas ao corpo. O antebraço, os seus pontos mais distais, eles devem ser um pouco evitados por ser pontos que mobilizam muita energia, né? Então, do cotovelo para baixo, a gente tenta não utilizar tanto, embora existem pontos que a gente possa usar. Agora, do cotovelo para o ombro, para cima, são pontos que mobilizam menos energia, né? Então, a gente pode trabalhar eles com mais segurança. E na coluna? Na coluna, do bexiga 17 para cima, ou seja, pontos acima da 7ª vértebra dorsal. Abaixo, mobilizam muito energia, começar a trabalhar a energia de fígado, né, de órgãos que movimentam mais energia, movimentam fluxo de energia, e daí para baixo, né, a gente vai pegar mais o aquecedor médio inferior, e a gente não está muito
querendo trabalhar principalmente aquecedor inferior. Muito bem, gente. Esse slide ele vai tratar da prevenção da gravidez, né? É um trabalho do autor que defende a acupuntura como prevenção, né? Que é a utilização do ponto Zubin, o R9, ou seja, homenagem aos esposos. Você pode utilizar esse ponto entre o 3º e o 6º mês de gestação. A criança nascerá sadia e robusta e terá movimentos harmônicos e será feliz. Então, é um ponto que atua como um filtro sobre as energias ancestrais negativas, cromossopatias, doenças de origem física e psíquica, que a mãe poderia transferir ao filho ou mesmo uma informação genética do pai. Então, na realidade, é um ponto de prevenção na formação, né, de energias mal qualificadas. E o Zubin, gente, também chamado de edifício do hóspede, é um ponto que tem como natureza ser um ponto de acúmulo do vaso de conexão. Agora, as ações do Zubin, elas são ações generalizadas, né? É um ponto que acalma a mente, é um ponto que tonifica o yin do rim, é um ponto que abre o tórax, é um ponto que regulariza o vaso yin de conexão por ser o ponto de acúmulo, né, do vaso yin de conexão. Um ponto excelente, gente, para acalmar a mente nos casos de ansiedade intensa, nos casos de agitação mental decorrente de quê? De deficiência de yin do rim. Apresenta também um efeito bem calmante, bem profundo e tonifica muito o yin do rim ao mesmo tempo. Então, segundo esse autor, ele recomenda utilizar a acupuntura do R9 como um ponto preventivo. Para quê? Para melhorar as questões do Shen, do rim, melhorar a energia yin e também para atuar como um filtro, como se fosse um protetor contra alterações cromossomiais, genéticas, patologias que possam afetar o feto. Muito bem, gente. Então agora a gente vai entrar num tema polêmico. Auriculoterapia em gestantes. Nós temos duas vertentes de trabalho, né? 2 tipos de filosofia de trabalho. Um é extremamente contraindicado e o outro diz que é parcialmente contraindicado. Então a gente vai trabalhar avaliando esses dois posicionamentos, ok? A linha que contraindica radicalmente, defende do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, que por ser um local extremamente yang, por ter uma grande proximidade com a formação reticular no cérebro, que é o nosso campo de recepção dos inputs sensoriais externos, táteis, e a sua liberação para as áreas reflexas. A auriculoterapia é extremamente contraindicada, pois pode levar a uma contração uterina ou a uma reação de defesa para expelir essa estagnação de energia em forma de mucosidade, que é assim considerado o feto na medicina chinesa, né? Uma mucosidade fisiológica, mas é uma mucosidade. Então, alguns autores refutam. Eles dizem, não utilize a auriculoterapia de forma alguma com semente, com agulhas, com cristais, né? Estímulos táteis na orelha. Nem massagens, né? Nem eletro. Outros autores, justificando em cima das bibliografias, onde não há nem pouquíssimas referências de aborto associado à auriculoterapia, ou seja, ameaça de aborto, contração uterina, relacionado com a auriculoterapia, defende que desde que seja feita de uma forma conscienciosa, evitando pontos como rim, pulmão, bexiga, fígado, baço pâncreas, útero, endócrino, pelve e ovários, que são pontos diretamente relacionados com o processo de energia, formação, nutrição, defesa, né, alimentação, que tem a ver com o processo gestacional, direta ou indiretamente, a pessoa pode utilizar de pontos que sejam pontos não relacionados, por exemplo, um ponto joelho, um ponto dedo, um ponto cabeça ou um ponto dente, por exemplo. Como é que é o meu ponto de vista? O meu ponto de vista eu não faço estímulo tátil. A partir do momento que eu tenho uma gestante que está configurado o quadro gestacional, eu vou trabalhar com essa gestante com cromopuntura. Eu não vou fazer um estímulo tátil
nem elétrico. Então, eu vou harmonizar com a cor verde os pontos, evitando justamente esses pontos aqui. Então, se tiver um joelho, se for o caso da cervical, se for o caso do olho, aí sim eu vou trabalhar com cromopuntura, né, com a minha caneta de cromoterapia em cima desses pontos. Mas não farei estímulos táteis, ok? Isso vai depender da decisão de vocês. Existem duas linhas terapêuticas. Uns defendem que pode fazer, contanto que você evite esses pontos que estão aqui nesse slide. Outros dizem que não façam de forma alguma estímulos táteis, nem massagens na orelha, para não mover essa energia, para não mexer com essa mulher que está num estado muito delicado, principalmente nos 3 primeiros meses de gestação. Então, segundo a segunda linha, que permite utilizar alguns pontos, dos pontos assim que podem ser utilizados, nós temos o Xemen, que é o nosso grande anti-inflamatório, ansiolítico, é o ponto mestre, né, que a gente trabalha bastante ele na acupuntura, que é o portal da mente. Pontos das partes do corpo, foi o que eu falei, um ponto pé, ponto dedo, ponto joelho, né, ponto cotovelo, etc. E de preferência utilizar esferas, que são menores, o estímulo tátil é menos intenso, ou cristais, que são menores ainda. Então, com estímulo tátil muito suave. E evitar a manipulação do ponto forte, manipulação forte desse ponto. Agora a gente vai falar da acupuntura sistêmica. A gente tem que uma das coisas mais importantes quando a gente trabalha em ginecologia e obstetrícia, no caso a gente está falando aqui de obstetrícia, né, que a gente está avaliando a mulher já grávida, tratando uma grávida, é saber o que não fazer. É muito importante, quando eu estiver com uma grávida na maca, eu ter noção dos pontos que eu não posso utilizar e dos pontos que eu posso utilizar com cuidado e finalmente os pontos que eu posso utilizar. Tá? Nesse caso, gente, é mais importante saber o que eu não devo fazer do que saber o que eu devo fazer, pela segurança da própria nossa paciente, ok? Pontos do abdômen, para cima e para baixo do umbigo, mexem a energia local, né? Movem muito, tem uma ação local muito forte. Então, esses pontos estão contraindicados, exatamente onde está a mão aqui da modelo. Não é legal sedar, dispersar pontos que movam energia, F3, F6 e o BP6. Então, agora eu vou explicar por que a gente não deve fazer isso. Por que não sedar F3? Né? F3 ou Taichung, que é um ponto riacho, que é um ponto fonte, que é o ponto do elemento terra, do meridiano do fígado, é um dos pontos, gente, mais usados na acupuntura. E ele é usado, né, principalmente em condições de excesso, como forma de dispersão. Então, a gente está acostumado a trabalhar com F3, a gente às vezes até associa com IG4. Para quê? Para remover estagnação de Qi ou sangue. Ora, o que é uma gestação? Não é justamente uma estagnação de Qi e Shui e Jing, no caso, uma produção de Jing acelerada? Então, a gente não deve utilizar um ponto que tenha como uma das principais funções justamente mover essa estagnação. Então, por isso que a gente não utiliza o F3 em dispersão, ou seja, sedando em gestantes. Da mesma forma, gente, o F6. O F6, né, Zhongdu, capital do meio, tem como natureza ser um ponto de acúmulo. E como ação principal, remover obstruções do meridiano. A gente já sabe que o meridiano do fígado ele passa pelo útero, né? Promover o fluxo suave do Qi do fígado e interromper a dor. Mas um ponto que move obstruções no meridiano do fígado, e a gente sabe que o meridiano do fígado passa pelo útero, né? Isso pode levar a mover uma obstrução errada, né? Uma obstrução, na realidade, é uma estagnação de Qi Shui, é uma criança, é um feto, e ele pode promover as contrações uterinas, a remoção da gravidez, ok? Então, a gente também não vai utilizar. E o Saninjal, né? O BP6, 3 encontros in, né? Ele fortalece o baço e resolve a umidade. É um ponto que promove a função do fígado. É um ponto que
regulariza útero e menstruação, move o sangue e elimina a estase. Então é um ponto que a gente não vai mexer, é um ponto extremamente contraindicado, né, de ser punturado na gestação. Inclusive é ponto que a gente estimula até quando a pessoa tem amenorreia, que a gente descartou a possibilidade de gravidez e que a gente quer mover esse sangue, a gente quer mexer nessa energia, a gente quer desobstruir, a gente quer promover a menstruação, o sangramento, né? A descida da menstruação. Então a gente não vai utilizar esse pontinho na grávida. E nem vai fazer massagens em pontos das regiões das mamas e nem acupuntura associada nessa área, porque é uma área que está com um acúmulo de energético importante para a fabricação as glândulas trabalhando e os hormônios como prolactina atuando para fabricação e hipertrofia e hiperplasia das glândulas mamárias e consequentemente produção de leite. Passa vaso maravilhoso pelas mamas também, então a gente não vai evitar manipular essa região, tá? E o IG11, né? O IG11, que também é chamado de pequeno lago tortuoso ou cuti, né? É um ponto mar, é um ponto terra, é um ponto de tonificação do meridiano. Ele espelha o vento exterior, é muito utilizado para a gente trabalhar, ele é um ponto que quita vento, né? Mas é um ponto que elimina calor, ponto que esfria o sangue. Então, eu tenho um momento em que o calor está presente, tanto é que a gente viu os principais sintomas da gestante, o calor associado. Eu tenho um forninho, né? Eu tenho sangue o tempo inteiro sendo promovido e circulando no abdômen, né, no aquecedor inferior, mais especificamente no útero, né? Então, eu não quero modificar a característica térmica desse local. Eu não quero esfriar, porque nesse caso eu tenho muito acúmulo de sangue e se a gente esfriar esse sangue, a gente pode promover obstruções. Então não é um ponto que a gente vai trabalhar, né? E como é um ponto que move, porque é um ponto que expele, é um ponto que tem uma energia muito forte de defesa, de expelir, somente o vento, né? Energias perversas, climáticas ou não, a gente não vai utilizar também o cuti. Agora, o IG4, né, um dos pontos mais comuns, mais utilizados em acupuntura, ponto principal para expelir vento, para liberar o exterior, né? Mas ele é contraindicado na gestação. E por que ele é contraindicado na gestação? Gente, ele é um ponto que remove obstruções. É um dos pontos mais importantes associados com o F3 para mover estagnações. Então, por esse fato, a gente não vai trabalhar ele na gestação. Já o LIEC, ou P7, né, sequência quebrada, é um ponto de conexão. É um ponto que estimula a descendência e a dispersão do Ti do pulmão. Ele circula também o Ti defensivo, o EITI, libera o exterior, ponto para quitar vento importante também. Mexe com o vaso diretor, então não é legal a gente mexer com vasos maravilhosos no momento da gestação. A gente pode trabalhar os vasos maravilhosos para a concepção, mas a partir do momento que a gestante se encontra, né? O fato aconteceu, ocorreu a concepção e ela está gestante, a gente não vai trabalhar, vai evitar mexer com Jing, né? Porque ele está sendo utilizado de uma forma organizada para promover o crescimento do feto a contento. Então a gente não trabalha. E ele é um ponto que também que trabalha muito mobilidade de energia. Então a gente não vai utilizar P7 em gestantes. Outro ponto de conexão, né, é o TA5, né, que ele é a abertura do vaso Yang de conexão. E é Yang Wei Mai. Então a gente não vai trabalhar ele pelo mesmo motivo quando a gente fala de Jing, quando a gente fala de vasos maravilhosos, né, relacionados à gestação. E é ponto que libera vento, libera calor, ponto que liberta o exterior, ponto que remove a obstrução no meridiano, né, e ponto que também domina o Yang do fígado. Mais importante mesmo para a relação com a gestação é por ele ter uma energia relacionada com
o vaso maravilhoso, né? E a gente não vai trabalhar porque ele trabalha o vaso yang de conexão, ou seja, yang wei mai. Da mesma forma, ID3. ID3, né, é ponto de quê? É ponto de abertura do vaso governador, do Dumai. Então, a gente não vai fazer nenhum tipo de estímulos em vasos maravilhosos, tá, gente? Agora, os autores também colocam aqui o pericárdio 8, ou circulação sexo 8, né? Ponto manancial é um ponto fogo, também chamado de Laogong ou Palácio do Trabalho. Bem, ele é um ponto bastante efetivo sobre o meridiano do pericárdio, mas ele tem uma característica de eliminar o fogo, principalmente fogo do coração, tá? É um ponto que é particularmente dinâmico para acalmar calor. E eu acredito que ele foi acrescentado na bibliografia justamente pela questão de ponto importante para quitar calor. E como a gente tem uma situação de calor generalizada da gestante fisiológica, né? Esse ponto não deve ser, porque ele vai fazer o quê? Ele vai ser contracorrente, ele vai ser contrário à fisiologia da gestação, porque ele vai quitar um calor necessário. Por isso que ele foi incluído nas ponturas proibidas na gestação. Agora abordando pontos de acupuntura que podem levar à indução ao parto, né? Nós temos o IG4 com BP6, nós temos o VC3 com bexiga 67, nós temos o F3 com BP6 e nós temos o bexiga 60 com BP6. É importante a gente dar uma enfatizada na predominância do BP6, né, por ser um ponto uroginecológico importante, né? A gente vai mostrar passo a passo essas duplinhas. A gente utiliza terapeuticamente ou a gente vai também trabalhar evitando a associação desses pontos. Como assim? Eu evito associar esses pontos porque o IG4 com BP6 ou VC3 com bexiga 67, etc., eles podem levar à contração uterina. Então, são pontos que a gente deve evitar ao estar abordando uma gestante normal, uma gestante sem nenhum tipo de complicação ou com complicação associada. Ou seja, a gente deve evitar associar esses pontos. Entretanto, a gente pode vir a utilizar essa combinação terapeuticamente quando queremos induzir ao parto, por situações clínicas solicitadas. Então, junto com a equipe de obstetrícia, chegou ao consenso que deveria se entrar com a indução do parto. E o acupunturista faz parte do staff da equipe, aí sim ele pode lançar mão desses pontinhos, né? Então são pontinhos que fazem contração, que fazem mover. E a gente vai passar um por um agora, né? Eu vou falar das características de uma forma generalizada de cada ponto, as funções de cada ponto, mas sempre vou abordando o que de principal de função que tem cada ponto associada a essa característica de indução de contratilidade uterina, de expulsão do feto. Aí a gente vai começar com quem? Logo com o IG4, né, gente? Que é o regu, é o ponto de união do vale, ou também chamado de vales conectados, vale confinado, é um ponto fonte, né? Esse ponto é um ponto genericamente falando, é um ponto analgésico e não só um ponto analgésico, é o ponto analgésico, é o ponto analgésico mais importante do corpo. Trabalha calor, então ele trabalha febre, ele trabalha diversos tipos de afecções, tanto da parte do elemento metal, então ele vai atender pele, acne, eczemas, inflamações, reações alérgicas, mas ele também é um ponto de muita influência para a cabeça e pescoço, ok? Então, gente, eu tenho o IG4, o regu, como um ponto que tem uma enorme variedade de efeitos. É um ponto que remove vento exterior, é um ponto, por ser ponto fonte, ele vai regular o canal do intestino grosso e vai regular também a víscera intestino grosso. Remove o calor e o calor externo, que é o calor de verão. Relaxa a tensão muscular, principalmente da parte de cabeça, pescoço e trapézios. Ele é muito legal para essa região. Agora, para questões da indução ao parto propriamente dito, ele tem a função específica, ele trabalha movendo estagnação de Chue no útero. Então, ele move essa estagnação de Chue. Então, ele é interessante para mover, ele é como se fosse um motor de arranque, né? Ele dá o start
nessa contração, ele move essa estagnação. Ele também alivia a dor, né? É um ponto que trabalha a questão de yang do fígado, trabalha o vento interior do fígado, um ponto que acalma a mente, ponto que tem relação com distúrbios cutâneos, que eu já falei, por questões de atuar em cima do elemento metal, por ser do elemento metal, e um ponto que tonifica Qi e sangue. Entretanto, quando a gente fala da função aqui estudada, que é a indução ao parto, né, a gente vai utilizar a função de mover massas de tecidos e de mover a estagnação do sangue no útero. Essa é a característica específica desse ponto G4 relacionada com a indução ao parto. Já o Sun Yin Jiao, ou encontro dos 3 Yins, né, é um ponto de cruzamento dos 3 Yins, é o ponto de reunião dos meridianos Yin do pé, fígado, baço e rim. É o terceiro ponto de acupuntura mais comum, mais utilizado. E é um dos pontos até contraindicados com estimulação e dispensão forte para gestante. Entretanto, eu quero justamente usar essa função dele, geniturinária, neste momento em que eu quero induzir o parto, né? Ele é considerado, gente, ponto real, ou seja, ponto de realeza, né? Para todos os problemas ginecológicos. E ele facilita o nascimento, acelera as contrações uterinas. E, genericamente, de uma forma geral, ele vai tratar transtornos urogenitais de uma forma geral, como impotência, frigidez, dismenorreia, né? E também vai trabalhar questões gastrointestinais. É um ponto que nutre o Yin, de uma forma geral, o BP6, porque ele tem uma questão do cruzamento dos 3 meridianos Yin do pé. E quando a gente fala de BP6, a gente fala também de um ponto, né, que tem outra variedade enorme de funções. Dentre elas, eu tenho ponto que tonifica baço, ponto que tonifica o Qi e o sangue, ponto que detém hemorragia e faz subir o Qi, ponto que regula o Qi do fígado, um ponto que amolece massas aumentadas e hemorragias. Ele também trabalha essa questão de liberar, né, estagnações de sangue associados. Um ponto que elimina a umidade, que esfria o sangue, que tonifica o Yin. Um ponto que acalma a mente. Um ponto que trabalha questões de regulação de articulações pela sua questão de Yin. As articulações, elas precisam de lubrificação, as articulações precisam de líquido, de Yin, e esse ponto é um ponto que vai ajudar, né, nas funções correlacionadas articulares. E um ponto que regula o sistema reprodutor. Então, quando a gente associa IG4, que é um ponto que move massa, que é um ponto que move estagnação de Xue do útero, junto com um ponto que é um ponto real de influência, ou seja, de realeza, né? Quando eu falo real de realeza. É um ponto nobre. Para quê? Para qualquer distúrbio, qualquer tipo de distúrbio urogenital. E é um ponto que vai trabalhar também a função de contratilidade uterina, a função de regulação uterina, né? É um ponto que vai facilitar o nascimento. Eu tenho uma duplinha dinâmica aqui para trabalhar, muito de primeira escolha, eu até diria, para trabalhar as questões relacionadas à indução do parto e, inclusive, de placenta retida também, porque o BP6 também trabalha essa questão. Agora, nesse slide, a gente vai trabalhar outra combinação. A combinação entre VC3 com bexiga 67. A gente vai dar início falando de quem? Falando do VC3 ou Zondi. O Zondi, ou extremidade média, ou ponto do meio, ou ponto é um ponto mofrontal, né? Ponto de alarme da bexiga. Ok. É um ponto que ele é utilizado para todos os transtornos, não todos, mas transtornos em geral, do trato urogenital. Aí ele vai tratar incontinência urinária, mas vai tratar também, gente, alterações menstruais. Dentre elas, a dismenorreia e a amenorreia e a irregularidade menstrual. Então, ele vai mover, ele vai organizar, por ser vasoconcepção, né? Ele vai organizar os ciclos. É um ponto também que ele trabalha a questão de infertilidade,
feminina, trabalha infecções ou inflamações, como que levem a leucorreias, né, que são os corrimentos. Ponto interessante para hemorragia pós-parto, para dores após o parto, um ponto que trabalha dor e prurido, ou seja, dor e coceira nos órgãos genitais, ele trabalha calor, né? E é um ponto para impotência e para ejaculação precoce. Muito bem, por ser um ponto que regula o útero, né, e que elimina umidade e calor no aquecedor inferior, essas duas características que eu falei é que estão relacionadas à escolha dele, junto com o bexiga 67, para a indução ao parto. Uma característica interessante de quando a gente fala de VC3, a gente não pode deixar de falar que ele está representado muito próximo ao centro de energia da reprodução do corpo, né? Ele está em uma certa coincidência de função e localização com o Danchan, né, que é o nosso centro de energia. Entretanto, gente, legal a gente falar aqui que a principal função do VC3 é trabalhar em forma de dispersão, ou seja, a gente vai trabalhar ele sedando, né, através da sedação, nas condições de excesso e umidade, calor no aquecedor inferior. Então, eu tenho o feto, eu tenho umidade, eu tenho calor no aquecedor inferior, porque eu tenho uma fase de gestação onde tem um ser que produz calor numa bolsa de água onde tem bastante umidade. Então, ele é um ponto relacionado para essas questões de mover a umidade e calor no aquecedor inferior. É um ponto que vai ser associado junto com o bexiga 67 para a escolha de indução ao parto. Agora, o bexiga 67, que é um ponto poço, né, gente? O ponto, também chamado de Zi-in, alcançando o in ou alcançando o interior, é um ponto de tonificação importante, um ponto que tem uma função geral de tratar cefaleias, retenção urinária, distonia funcional. Agora, é um ponto que vai facilitar o parto. Além disso, ele é um ponto que, quando a gente usa ele com moxa, ele também trabalha na correção da posição do feto. Ele move o feto no útero. Então, é um ponto muitas vezes utilizado quando o feto está em posição que não acefálica, que a gente chama o feto está sentado, né? Está uma posição não fisiológica para a facilitação do processo de parto. Então, quando a gente utiliza o VC3 com bexiga 67, a gente está tendo duas abordagens paralelas. Ou a gente quer, o bebê já está posicionado, mas não há movimentação, não há contração, expulsão do mesmo, a gente vai facilitar o parto. Ou às vezes a gente vai utilizar essa combinação antes de usar o IG4 com BP6, porque a gente quer primeiro que esse feto se posicione adequadamente, né? Às vezes só o fato dele já se posicionar adequadamente já vai facilitar isso, né? essa contratilidade para a expulsão. É um ponto que a gente pode utilizar essa combinação de VC3, de bexiga 67 com VC3, como eu falei, anterior ao IG4 com BP6, mas o bexiga 67 ele pode também ser utilizado terapeuticamente, de preferência entre o 8º, 7º mês, onde ainda tem espaço, quando o bebê se encontra na posição sentadinha, ele não está na posição cefálica. Então, a gente quer virar para que ele se posicione e a gente não precisa mais fazer nada, porque assim, a partir do momento que esse bebê entrou na posição fisiológica, né, a gente suspende a moxa, suspende o tratamento e acabou o tratamento propriamente dito. Muito bem, é um ponto que remove obstruções no meridiano, é um ponto que elimina vento, é um ponto que revigora o sangue, que clareia os olhos, que clareia a mente, né? Então, esse é um ponto utilizado por ser um ponto poço, né, gente? Um ponto que também pode ser usado para problemas locais ou problemas relacionados, locais, seja no próprio pé, ou problemas relacionados com o rim, com a bexiga,
Uma característica importante da questão do bexiga 67 é a função de regular o útero. A semelhança do bexiga 60, o bexiga 67 ele pode ser útil para quê? Para trabalho de parto difícil, que é nosso objetivo desse slide, né? Além de também de trabalhar retenções placentárias, porque ele move, ele é um ponto que move por ser um ponto osso, né? Um ponto de extremidade, é um ponto que tem uma função de mover energia com muita facilidade. Ele move uma grande quantidade de energia, um ponto que tem uma característica energética muito importante, tá? Ele também pode ser usado, gente, para má posicionamento do feto, como eu tinha falado anteriormente, através de cone de moxa ou bastões de moxa. A gente vai ter que fazer isso verificando constantemente, como eu já falei, é muito importante para suspender o tratamento assim que o neném se encontre em posição, reposicione em posição fisiológica, que é a posição cefálica. E esse tipo de manobra, ela é feita em ambulatório hospitalar, junto com a equipe, com o médico, com a enfermeira de ginecologia e obstetrícia associados, para que a gente possa ter o suporte do outro profissional em caso de algum imprevisto, alguma intercorrência. Agora a gente vai fazer uma associação entre F3 com BP6, para quê? Para que a gente promova a indução ao parto. E a gente vai começar falando do F3, ou Taixon, ponto fonte, ponto riacho, ponto terra, né? É um dos pontos mais usados na acupuntura. E ele é usado principalmente em condições de excesso, como forma de dispersão ou harmonização. Então, geralmente, ou eu cedo ou eu harmonizo esse ponto. E geralmente é um ponto que a gente usa para mover estagnação. Estagnação de Qi, estagnação de sangue. E também é utilizado bastante para acalmar a própria hiperatividade do Yang do meridiano do fígado. Então, eu posso relacionar genericamente, né, de uma forma mais generalizada, as funções do F3, do Taixon, da seguinte forma. Eu tenho um ponto que, primeiro, gente, ele vai mover a estagnação de Qi e sangue, e aí já me interessa. Eu tenho uma estagnação de Qi e sangue, e eu quero induzir o movimento disso nesse momento. Eu tenho um ponto que acalma a hiperatividade do Yang do fígado, eu tenho um ponto que elimina vento do fígado, né, que reduz a dor. Eu tenho um ponto que elimina a umidade e calor do fígado e na vesícula biliar. Um ponto que é bom para tonificar sangue do fígado também, por ser ponto fonte. Um ponto que acalma o espírito, então ele melhora bastante as questões de ansiedade, até porque ele trabalha a hiperatividade do Yang do fígado, né? E a gente sabe que a madeira, ela precisa harmonizar as emoções, né? E a ansiedade da madeira, a ansiedade funcional, é uma ansiedade que é muito bem trabalhada com o F3. E eu tenho um ponto que também remove frio no canal do fígado. Então, quando eu falo de ginecologia obstetrícia para a indução ao parto, eu uso muito a função de mover a estagnação do Qi e do sangue, que está relacionado com o quê? Essa função está relacionada, gente, com a principal função do fígado, que é manter o livre fluxo de Qi. E se tiver algum tipo de estagnação, é a função do fígado mover isso, liberar as estagnações, tá? Então, para qualquer parte do corpo. Então, é um ponto geral que é utilizado para as questões, nesse momento, para questões de indução ao parto, porque ele também está associado a BP6. E também é importante a gente levar em consideração de que o meridiano do fígado passa pelo útero. E a gente tem que levar em consideração também essa questão de passar por ali a energia. Então eu faço uma conexãozinha, eu faço uma espécie de ligação, né, entre o trajeto do próprio meridiano que passa pelo útero e o BP6, que a gente já viu que é um ponto específico, um ponto real, né, ponto relacionado com funções uroginecológicas, né, que é o Saninjal. O Saninjal é o encontro dos 3 Yins, é um ponto dos mais utilizados em ginecologia e em alguns casos em obstetrícia, né? Então a gente sedando, fazendo em dispersão, a gente está promovendo o quê? Uma liberação de estagnação com relação com quem? Com o sistema urogenital, com relação a calor, com relação à regulação de menstruação, com relação ao útero. Então é uma combinação inteligente, interessante de se trabalhar. Ok, gente, agora a gente vai ter o quê? A gente vai ter mais um conjuntinho
Bexiga 60 com BP6. Reparem que o BP6, né, gente, ele se repete. Por quê? Porque a função dele é primordial no sistema genital feminino, né? Muito bem. O bexiga 60 ou Kunlun, montanhas Kunlun, a grande e alta, é um ponto que é um dos principais pontos, né, de forma geral falando, um dos principais pontos para dor periférica e em especial nos membros inferiores. Um ponto importante para síndrome de dor na coluna vertebral, ponto para cefaleia, ponto para dor no tendão de Aquiles, ou seja, um ponto para problemas locais, né, de sua atuação, ponto que trabalham afecções na região da articulação de joelho. Agora, é ponto para dismenorreia, com sangue menstrual escuro, com coágulos, um ponto para parto prolongado, um ponto para retenção placentária. Por quê? Porque ele move estagnação de ti e de sangue no útero. Então, eu tenho tanto ele como bexiga 67, que eu já falei anteriormente, pontos úteis e funcionais para mover o ti e o chue, que estão estagnados. Né? E no nosso caso, em que eu quero induzir ao parto, e se eu quero induzir ao parto porque eu tenho uma dificuldade para que isso ocorra de uma forma normal, fisiológica, ou seja, eu não devo, a paciente deve estar com dificuldades de funcionalidade na contração, né, no processo de expulsão, ele vai ser utilizado para mover esse ti e esse sangue estagnado. Né? E ele também trata, claro, de dismenorreia, ou seja, cólicas menstruais e parto difícil e placenta retida. Então, tanto ele como o bexiga 67, eles são utilizados, ok? Em combinação com quem? Em combinação com o BP6, que é o Sanindial, encontro dos 3 ins que a gente vem falando. Repare que a gente está sempre repetindo, né, as funções dele, que é um ponto mestre para questões urogenitárias. Um ponto importante para ser atuado nessa questão. Um ponto que move também o calor ti no útero. Um ponto que vai promover a facilitação do parto e a retenção, e vai liberar essa retenção placentária. Então, é mais uma ideia, mais uma sugestão de combinação de ponto quando a gente tem um paciente que tenha dificuldade na evolução do seu trabalho de parto, ou que esteja com uma dificuldade na eliminação da placenta após o parto ter ocorrido. Então, agora que a gente já falou, né, daquela combinaçãozinha de pontos, aquelas duplinhas de pontos que estão relacionadas à indução do parto, portanto, elas são contraindicadas na gestação, tem apenas uma indicação específica, né? Quando nós queremos justamente fazer essa indução, porque são duplas de pontos que têm uma função importante para mover energia, a gente vai dar continuidade nos pontos proibidos. E a gente vai falar do F6, ou Zon-Du, que é o ponto de acúmulo, é o ponto X do canal de energia do fígado. É ponto que dissipa a umidade e o calor. É ponto que circula o Qi do fígado. E quando eu falo dessa questão específica, né, do Zon-Du, que é o nosso pontinho F6, de dissipar umidade e calor, né, é a possibilidade de dissipar essa umidade e calor, por ser um ponto de acúmulo, justamente no útero, porque o meridiano do fígado, ele tem um trajeto que passa pelo útero. É um ponto, ele também é chamado de capital do meio, e é um ponto que remove as obstruções do meridiano. É um ponto que promove o fluxo suave de Qi do fígado, um ponto também muito importante para a dor. Aliás, os pontos do fígado, eles são pontos muito legais para a gente trabalhar a dor de uma forma geral. Esse ponto também apresenta uma afinidade de função com a área genital e urinária, né? Tem uma ação semelhante ao F4 e ao F5, sendo que a única diferença entre eles é que ele é um ponto de acúmulo, então ele é útil no padrões de excesso. Então, se eu vou utilizar, se eu tenho um excesso no momento, eu tenho um feto, uma energia estagnada, que produz calor, que tem uma estagnação de Qi, uma estagnação de Xue, uma atividade funcional,
eu não estou querendo remover esse excesso, mover essa estagnação. Então, é um ponto que a gente costuma não utilizar na gestação. E aí lá vem ele novamente, né, gente? O Sun-In-Jiao, né? Ou BP6, que é o ponto de cruzamento dos 3 canais de energia Yin. Quem são eles? O fígado, o baço, o pâncreas e os rins. E ele é um ponto, como a gente já viu, que ele tem diversas funções. Tonificar o tins do rim, o ti dos rins, tonificar a essência, harmonizar e fortalecer tanto o baço como o pâncreas, né? O ti do baço, pâncreas, melhorar o ti do fígado, fortalecer os 3 rins do pé. Tudo bem, ele é um ponto multifunção. Mas na questão relacionada especificamente à contraindicação para a gestação, é porque eu tenho um ponto que, primeiro, ele vai harmonizar a circulação de ti e de sangue. E eu sei que eu tenho uma estagnação fisiológica. Uma outra característica, além dessas que a gente já viu aqui, que é harmonizar o ti do estômago no aquecedor médio inferior e dos aquecedores médio inferior, tonificar o ti e o sangue, harmonizar a via das águas, eu tenho uma outra questão importante que eu até botei todas em negrito, que tem a relação com a contraindicação para a gestação. Ele harmoniza o ti do útero e da próstata. No caso da mulher do útero, eu tenho sim uma, entre aspas, desarmonia, porque eu tenho um excesso de calor e de chuê local e de ti local fora da normalidade do ciclo normal da mulher. Então eu estou passando por um processo em que eu tenho esse acúmulo de energia ali. E ele dissolve umidade e calor. Então esse ponto, ele além de ele ter uma função muito intensa no sistema geniturinário, um ponto que faz contração uterina, um ponto que facilita a questão do parto e até atua diretamente na retenção placentária. Então, por isso, ele é um ponto que a gente não utiliza movimentos em sedação forte. Durante todo o processo gestacional, a gente deve evitar trabalhar o BP6. A gente pode até vir a trabalhar o BP6 e vocês vão ver ele em forma de tonificação, né, geralmente até com um pouquinho de moxa e tal, em outras condições lá na frente, condições patológicas, em condições de dor associadas, que a gente vai ver as disfunções da grávida, mas sempre evitando a manipulação da agulha de forma forte e em características de sedação, ok, gente? O CUTI, né, ou o IG11, ele é um ponto também contraindicado, né, proibido durante o processo de gestação. Nós temos aqui diversas funções e dentre elas eu deixei em negrito o principal do porquê que ele foi escolhido para ser um ponto contraindicado na gestação. Além de harmonizar a energia essencial, o sangue, fortalecer o sangue, neste caso eu tenho um ponto que vai regular a circulação de ti. Todo ponto que regula, que move, que tem função de querer organizar, ele vai mover os excessos e vai tonificar as deficiências para poder regular essa energia, correto? Nesse caso, ele é muito ligado com calor, né, e umidade. Justamente o que a gente tem no processo gestacional. Por isso ele é evitado, porque é ponto para mover calor, é ponto para mover circulação, estagnação de calor. Ele não é um ponto específico para a área geniturinária, mas ele é um ponto que move, simplesmente calor no corpo. E aí a gente tem uma gravidinha que tem toda essa questão, né, relacionada com o excesso de calor, e esse excesso é necessário nesse momento, né? Então, não utilizamos justamente para isso, para não esfriar, né, essa gravidinha e não mover esse calorzinho que está estagnado, entre aspas, né, no aquecedor inferior, que é o bebê, é o feto. Ok, gente? Daí a proibição de utilizar o IG11 durante o processo gestacional. E aí aqui a gente repete o REGU, né, que é o IG4. Eu até esqueci de colocar o 4 aí no vídeo, mas é o IG4, REGU, né, ponto fonte do canal principal do intestino grosso, ponto que libera calor, calor interno e calor externo, né? Ponto que facilita trânsito e descida dos alimentos do estômago, gente, para os intestinos,
que dispersa vento, tanto calor quanto frio, ponto que dispersa o excesso de Ti no coração, ponto de influência para cabeça, pescoço, né? Mas para o nosso caso, por que ele é tão contraindicado assim? Porque ele promove desobstrução de Ti estagnado nos canais de energia, né? A gente já viu a função do IG4, o porquê ele inclusive está associado a combinações de pontos para facilitar o trabalho de parto, né? Para induzir a parto, né? Então, ele é um ponto que deve ser evitado ao máximo ser utilizado durante o processo gestacional, tá? Entretanto, a gente vai acabar utilizando ele, porém não em forma de sedação intensa, forte, apenas no máximo em harmonização em determinadas situações, em determinadas patologias que a gestante vem apresentar, que a gente vai trabalhar nos slides lá na frente, nos outros módulos da frente, tá? Além disso, além de ativar a circulação do Ti, né, de melhorar a visão, de melhorar o estado de inconsciência, que são funções gerais, eu tenho um ponto que transforma a mucosidade em umidade e calor. Eu tenho a mucosidade. Eu sei que eu estou sendo até repetitiva em falar isso, mas é importante que a gente saiba em obstetrícia quais são os pontos proibidos e colocar isso como se fosse uma espécie de lavagem cerebral mesmo, que é muito importante saber o que não fazer. Eu até digo que é mais importante do que saber qual ponto escolher, é qual ponto não escolher. E o IG4 está dentro desses pontos. Algumas vezes a gente vai utilizá-lo, mas a forma de estímulo é suave. Nunca um estímulo forte em dispersão, porque se eu fizer um estímulo forte em dispersão, eu vou estar dispersando essa estagnação, dispersando esse calor, dispersando essa mucosidade, né? E isso vai ter uma atuação, um ponto forte. Esse é um dos pontos mais fortes do corpo humano em acupuntura. Ok, gente? E agora a gente vai falar, gente, do sequência quebrada, ou LIEC, que é o P7, né? Por que o P7 é um ponto contraindicado na gravidez, um ponto proibido na gestação, né? Bem, ele tem duas características aqui que podem fazer uma contraindicação relativa, tá? A primeira contraindicação, a fundamentação para a contraindicação do P7 é a questão dele ser um ponto que melhora, promove o peristaltismo intestinal, ou então ele melhora, ele faz um movimento aquecedor inferior. Essa função de melhorar o peristaltismo, por si só, ela não é indicativa de ser um ponto abortivo, a não ser que essa gestante tenha placenta prévia, contrações uterinas, já ameaças de aborto, que ela tenha já cólicas, né? Ou seja, que ela já esteja apresentando uma atividade no aquecedor inferior, no útero, ela está gestante, né? Que configure a movimentação. Então, eu não vou utilizar um ponto que vá mover energia, que vá acelerar, que vá mover, fazer contrações em musculatura lisa, que o intestino, o peristaltismo intestinal é relacionado à contração de musculatura lisa, assim como o útero, né? E tem a sua inervação, ou seja, a sua ligação com o sistema nervoso parasimpático. Então, que é o sistema nervoso autônomo. Então, é um ponto que atua no sistema nervoso autônomo, é um ponto que melhora o peristaltismo intestinal por ser do elemento metal. Nesse caso, ele estaria contraindicado nessas situações que eu indiquei, ou seja, numa gestante que já tenha, né, uma característica de ter alguma contratilidade uterina, ameaça de aborto, algum sangramento, né, para as placentas prévias, uma gestante que esteja passando por algum tipo de distúrbio. Aí a gente não vai utilizar. Então, a contraindicação do P7 aqui, nesse caso, seria uma contraindicação relativa. Agora, uma outra questão é a relação dele com o Raymi. A gente já viu que a gente não vai relacionar mexer com vasos maravilhosos durante o processo gestacional, porque eles já estão sendo bastante recrutados. O Raymi é um dos vasos maravilhosos, né, importantes para o bom funcionamento da função gestacional, e ele regula toda essa questão do útero na gestação. Então, a gente não quer mover, mexer, regular ele já está trabalhando ali e a gente não mexe com o vaso maravilhoso. Entretanto, ele precisa do R6 para poder
se relacionar diretamente com o Rei-Mai. Caso contrário, o P7 é um ponto relacionado com questões do elemento metal e um ponto relacionado com as questões respiratórias, que dispersa vento, que promove a dispersão do yang excessivo do pulmão, ponto muito importante para atuar em resfriados, principalmente na fase inicial. Então ele pode ser utilizado com critérios, né? Digamos que eu tenho uma gestante normal, uma gestante que não tenha sangramento, que não tenha ameaça de aborto, que esteja passando por processos normais gestacionais, mas está entrando num processo gripal inicial. Eu vou trabalhar o P7, eu vou melhorar o ET dessa paciente, né? Eu vou melhorar a função pulmonar, eu vou expelir esse vento perverso, ok? Porque e nesses casos, mas então nesse caso, assim, para a gente poder fazer uma avaliação geral, eu diria que ele seria um ponto relativamente proibido, relativamente contraindicado, ok? E de uma forma, gente, semelhante, eu tenho o Aiguan, que é o triplo aquecedor 5, ou TA5, né? Esse ponto, ele é também chamado de portão externo, né? O ponto de passagem externa, ponto de conexão, ponto Luo, e é ponto de abertura do meridiano extraordinário Yang Wei Mai, que é o vaso de ligação Yang, vaso maravilhoso. A gente não trabalha energia de vaso maravilhoso durante o processo gestacional. Então, a questão primordial para a gente não trabalhar o TA5 na gestação é justamente essa sua ligação com o vaso maravilhoso, Yang Wei Mai, né? Porque ele é um ponto que libera energia exterior, é um ponto muito importante para liberar energias perversas, para eliminar vento perverso. Ele harmoniza o tiro triplo aquecedor, por ser um ponto do O, por ser um ponto do triplo aquecedor, né? Então ele harmoniza essa energia nos três aquecedores. E aí a gente para um pouquinho para a gente fazer uma associação com a gestante. Eu tenho 3 aquecedores, né, nessa mulher, sendo que eu tenho uma desarmonia de Ti por excesso, por acúmulo, no aquecedor inferior, né, onde ela está ali. Ela está suportando o bebê, nutrindo, alimentando esse bebê, aquecendo. Então eu tenho líquido, um excesso de líquido, de coleção de líquido, um excesso de Ti no aquecedor inferior. Então, como o triplo aquecedor, ele tem, nesse ponto, principalmente, tem a função de dar uma organizada nisso, ele pode ao ser ponturado, pode haver o quê? Pode haver uma percepção de uma desarmonia energética e o triplo aquecedor atuar como um grande harmonizador desse Ti. E a gente não quer essa harmonia no momento. Além disso, ele é um ponto que relaxa tendão, ponto local, ponto utilizado para dores de tendões. Agora, ele é um ponto para questão que a gente está suscitando na relação com ser proibido na gestação. Ele é ponto que facilita a circulação de Ti nos bloqueios de Ti nos canais de energia. Então, tudo que move, tudo que facilita a circulação, tudo que estimula a liberação de estagnação, neste momento, tem que ser usado com muito cuidado. E como forma principal, ou seja, com o objetivo principal de ter escolhido esse ponto para ser proibido, os autores, né, que escolheram, eu acredito e tenho praticamente toda certeza de que esse ponto ele foi escolhido por Maciossi e por Alterosh por ser um ponto que está diretamente relacionado com o vaso maravilhoso. E todos os pontos de abertura ou fechamento de vaso maravilhoso, são os pontos que movem maior energia dos canais extraordinários, eles não devem ser utilizados no processo gestacional, ok? E de forma semelhante a gente tem, né, o Rushi, o ID3, né, gente? ID3, ponto que dispersa calor do coração, ponto que dispersa e afasta calor interno. Mas olha só, em relação com a questão geniturinária, com a questão obstétrica, ele é um ponto que harmoniza a circulação do Ti nos canais de energia principais, harmoniza a circulação de Ti, lembrando que eu tenho estagnação de Ti, e eu não quero harmonizar agora, não quero mexer com isso. Ponto que tranquiliza a mente, ok. Ponto que libera energia perversa do interior para o exterior. Um ponto que harmoniza o Ti do Mai.
vaso governador. 2 vasos maravilhosos relacionados ao processo gestacional, relacionados ao eixo vertical de energia do corpo. Não, eu não quero mexer com vaso maravilhoso na gestação. Por isso é que a gente não utiliza a pontura seja em sedação ou dispersão, ou no caso seja em tonificação, do ID3 para a gestante, tá? Porque ele tem uma relação muito forte com o canal vertical de energia, que é o do Mai, o canal Yang, um canal importante, né? Um canal que trabalha a energia na vertical posterior do corpo, que se une ao Rei-Mai, fazendo aquele circulação energética anterior-posterior, e a gente não vai trabalhar esse pontinho ID3 na gestação. Também chamado de ponto riacho ou ponto posterior, é um ponto de tonificação e é um ponto de abertura do vaso governador, ou seja, do Mai. Então, a gente não utiliza, até porque ele é um ponto muito específico para outras coisas, né, gente? É um ponto para lombalgia, para lombocetalgia, para problemas de coluna cervical, ponto para membro superior, problemas de membros superiores, mas a gente pode utilizar outros pontos quando a gente tiver uma gestante que tenha esses comprometimentos, evitar o ID3 pela questão relacionada ao trabalho com vaso maravilhoso. Agora já o Laogong, que seria o pericárdio 8, né? Que é um ponto que acalma o Qi do estômago, que harmoniza o Qi do coração, que harmoniza o Shen, clareia a mente. E dentre dessas funções, eu deixei em negrito essas duas últimas que justificam parcialmente, ou seja, também é um ponto que tem uma contraindicação relativa, é a questão da função dele de refrescar o calor no sangue e dispersar o vento perverso e a umidade de calor, né? Não é um ponto forte para isso, portanto, ele pode ser utilizado desde que seja criteriosamente escolhido. E aí agora a gente chega no Zhusanli, ou estômago 36, como ponto proibido durante a gestação, segundo alguns autores, tá? Aí a gente chega numa grandíssima de uma controvérsia. Ele é proibido relativamente, né? Então, mas os autores eles não explicam especificamente essa proibição relativa. Então as pessoas falam, não pode usar o estômago 36. Não é bem assim, tá? Tonificar a E36 vai depender da clínica do paciente. Tá? Eu tenho um ponto que tem as seguintes funções. Então, vamos raciocinar fisiologicamente junto comigo. Eu tenho um ponto que tonifica o Qi da nutrição, tonifica o Qi e o sangue. Eu tenho um ponto que regula e harmoniza o Qi mediano, ou seja, o Qi do baço pâncreas, estômago e na região do aquecedor médio. Eu tenho um ponto que harmoniza e tonifica o Qi do pulmão. Então, ele melhora muito a imunidade. Eu tenho um ponto que tonifica o Qi dos rins e o Qi essencial e o An-Qi, né, energia, o Qi nutritivo, importante. Eu tenho um ponto que tonifica a defesa, restaura o Yang-Qi e forma Jin-Yi. Então, se eu for levar em consideração essas funções que não estão em negrito, eu não poderia indicá-lo como contraindicado, porque eu tenho um ponto que vai ajudar a função digestiva e captação de energia e transformação desse Gu-Qi, que é a energia dos alimentos e bebidas, em energia essencial, para que essa mãe, essa gestante, possa utilizar essa energia para doação para o feto, correto? Então, até agora, eu tenho funções que fazem com que o estômago 36 seja um ponto bom, mas ele é ponto que faz circular Qi e sangue. Então, da mesma forma como o outro ponto que a gente tinha discutido anteriormente, né, que é o F6, da mesma forma com o ponto que move, né, a gente vai usá-lo ou não na dependência da clínica. Se eu tenho uma paciente que já tem um sangramento, que já está com tendências abortivas, tendências a parto prematuro, contrações, movimentos para expelir, eu vou evitar, porque esse ponto ele faz circular o Qi e o sangue. É um ponto que aumenta a energia essencial, ok? Até aí, essa questão de aumentar a energia essencial está junto, né, com essa questão aqui que a gente viu, desculpa, deixa eu voltei, dos outros pontos, tá? Outra questão, redireciona o Qi em tumulto. É um ponto que a gente usa para epiremese grávida, vômito gravídico. Tá? A gente utiliza o estômago 36 em moxa para tratar vômito gravídico. Entretanto, ele
contraindicação dele é que tem que ser explicada. A gente vai utilizá-lo ou não. A dependência de quê? Da clínica dessa pessoa, do estado dessa gestante. Ok? É ponto que transforma umidade em umidade e calor, né? Como é ponto do baço pâncreas, do elemento terra, que tonifica a baço pâncreas, ele vai favorecer a função do baço pâncreas, que é trabalhar essa questão de umidade e calor. Entretanto, isso está muito relacionado, gente, com função de energia, com produção de energia, com a relação do baço pâncreas do estômago na transformação dos alimentos e bebidas. E não direcionado especificamente, mais forte, né, para as questões de acúmulo de umidade, no sentido de desfazer mucosidades, como a gente tem outros pontos que vão trabalhar isso, tá? Mas é importante a gente ver que essas três contraindicações de fazer circular o ti e o sangue, de redirecionar o ti em tumulto e transformar a umidade em umidade e calor, são que sugerem a sua contraindicação nos casos das gestantes. Entretanto, há necessidade de que a gente avalie, né, a necessidade ou não, porque a gente vai ver lá na frente que para vômito ele está lá, vômito gravídico ele está lá como ponto importante para controlar isso, porque ele trabalha o redirecionamento do tumulto do ti contra a corrente, né? E o que seria o vômito? Não é justamente a contracorrência do ti, do estômago? Então, a gente vai também, então fica essa ambiguidade, né? A gente fala que ele é contraindicado, mas a gente utiliza ele na própria gestante lá numa situação. Então, avaliar, porque é um ponto muito bom até, e também é um ponto que pode ter uma certa contraindicação, tá? Ele drena a umidade frio principalmente, não é o caso, no caso da gestante é mais uma umidade calor, e dispersa o vento e o vento frio. Então, são essas características que fazem com que alguns autores incluam o estômago 36, o Zanli, como contraindicado, proibido na gestação. Mas a gente precisa fazer essa avaliação. Tá vendo a necessidade de a gente ter essa videoaula, né? Porque a gente vê só na apostila, aí a gente lê, ou a gente lê de repente um livro e fala assim, ah não, o estômago 36 é contraindicado. Relativamente, bem relativamente, tá? Porque em determinadas questões ele é até mais indicado do que contra. Tudo vai depender da quem é essa gestante, como está essa gravidez. Por isso é que é importante que o acupuntor acompanhe de preferência, né, desde o início, para ele ver quem é essa mulher, como é esse organismo, como ele reage, como está passando, como essa gravidez está se passando, né, para ver quais são os pontos que ele vai escolher, quais são os pontos que ele vai indicar, quais que ele vai contraindicar, tá? Aí a gente tem VB39, que é o Xuanzong. Ponto influente, ponto mestre de medula, ponto que trabalha, muito importante para fortalecer o ti dos ossos, né? Ponto que harmoniza a vesícula biliar, ponto que redireciona o ti e tumulto contra a corrente, é um dos pontos que a gente utiliza também para hiperemese gravídica ou não, para vômitos. Ponto que dispersa calor do cérebro e da medula, que dissipa o yang excessivo da vesícula biliar, que dissipa vento, que dissipa umidade e calor. Da mesma forma, VB39 também é um ponto, além de pertencer ao elemento madeira, então tem a característica da madeira, a gente não pode deixar nunca de pensar nos 5 elementos. Nós temos um ponto da madeira, da víscera, logo um ponto yang, um ponto que move, porque a madeira move estagnação. Então tem essa característica de a gente pensar antes de utilizar um VB39 só em situações realmente necessárias de se trabalhar, ok? Ele é um ponto que tem a característica de redirecionar um ti em tumulto ou contra a corrente, então principalmente ele é relacionado com a questão da estagnação desse ti no aquecedor inferior. O ti do útero tem a energia para baixo e a gente está com, na realidade, um fechamento dessa energia, dessa dissipação, dessa descida desse bebê, está fechado, né? E aí a gente não quer abrir, não quer promover agora essa energia. Mas ele também é um ponto importante para náuseas e enjoos. Então a gente vai fazer essa avaliação e trabalhar com ele na dependência ou não de uma necessidade, ok? E nós estamos ele aqui, deixa eu botar ele aqui de novo, que é o VB39, né? Que é utilizado nessas situações.
de proibido também relativamente. E agora a gente vai falar do ponto X de acúmulo do Yang Wei Mai, VB35, Yang Jiao. Olha, mexeu com vaso maravilhoso, a gente já sabe que a gente não vai utilizar muito, né, esse ponto, ok? É um ponto que interrompe a dor, que dissipa vento perverso, que relaxa tendões e músculos, e na realidade a sua contraindicação está mais com a sua relação com o Yang Wei Mai, que é o VB35, ok, gente? E com isso a gente fecha o estudo de pontos proibidos relativamente ou absolutamente, vai depender da nossa avaliação, né? Eu já passei isso para vocês, na gestação. E a gente vai entrar no próximo videoaula no tratamento das enfermidades durante a gestação. São vários tipos de problemas que a gestante pode apresentar e a gente vai colocar no nosso curso os principais, aqueles que mais aparecem no consultório do nosso trabalho, aqueles que eu mais vejo em constância, que os autores também têm uma relação maior, né? Tendo sempre como base bibliográfica, né, Macioscia e Alterosch, que são as referências em ginecologia e obstetrícia. Então, levando em consideração a Macioscia e Alterosch, eles têm algumas enfermidades, trabalharam nas suas obras, algumas enfermidades que eles consideram importantes, que a gestante pode vir apresentar. E isso não significa que apareça no nosso consultório alguma coisa inusitada que não esteja no conteúdo programático do nosso curso. Daí a gente se reúne em grupo do Facebook, que a gente tem um grupo específico, né, para a gente discutir, tirar dúvida e pedir ajuda dos colegas, e buscar em fontes, e buscar com mestres, comigo, com outros professores, a abordagem mais adequada para essa gestante no momento. Ok, gente? Então, até a nossa próxima videoaula. Espero que vocês estejam gostando do curso. Um beijo para vocês.